Certa vez um homem muito, mas muito rico mesmo, ele teve um sério problema na sua vida, que foi um problema de saúde, que o levou a procurar o Senhor Jesus. E esse homem, então, no desespero, porque mesmo com todo o dinheiro dele, os médicos não podiam ajudá-lo, esse homem foi procurar o Senhor Jesus, procurou uma igreja evangélica, e lá aconteceu um milagre. Ele foi curado dessa doença. Ele teve a prova de que realmente Jesus existia e que Jesus era vivo. E esse homem, então, a partir da sua cura, ele começou a frequentar a igreja evangélica. Ele ia sempre, pelo menos 2 vezes por semana. E ele chegou até se batizar. Só que tudo ele gostava na igreja. Ele gostava das orações, ele gostava das músicas, ele gostava da palavra. Só tinha uma coisa que esse homem rico não gostava, não concordava, era com o dízimo. Todas as vezes que o pastor pregava sobre o dízimo, o rosto do homem mudava. Ele ficava vermelho, ele ficava nervoso, ele fechava a cara e saía mal-humorado da igreja. Mas, mesmo assim, ele nunca saiu da igreja. Ele nunca se afastou. E, com o passar do tempo, ele foi fazendo amizade na igreja. E um amigo do lado dele, que sentava do lado dele, fez amizade e eles conversavam. E uma vez ele chegou a desabafar com um amigo dele. E ele falou assim: olha, eu acho tudo muito bonito a igreja, eu fui curado. Só que tem uma coisa que eu não concordo. Eu não concordo com o dízimo. Onde já se viu a gente ter que tirar 10% para dar para a igreja? Onde já se viu? Deus não quer que a gente faça isso. Aí o amigo dele falou assim: não é assim, meu. Está escrito na Bíblia que nós temos que dar o dízimo. E o dízimo, Deus, através do dízimo, através dessa atitude, Deus, ele abençoa a nossa vida. Ele abençoa, nos dá prosperidade, nos dá riqueza e nos livra do mal. Aí quando o amigo dele falou isso, ele falou assim: não, eu não concordo com você não. Porque eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro e eu nunca fui dizimista. Nunca dei o dízimo, nem sabia que existia o dízimo. Então como que eu consegui ficar rico sem dar o dízimo? Eu tenho saúde hoje, eu tenho paz, nada dá certo, tudo dá certo na minha vida, tenho alegria, tenho meu filho único que é um rapaz bonito, é um rapaz que está seguindo uma carreira muito bonita, está estudando. Aí o amigo dele falou assim: olha, mesmo que você tenha prosperidade sem dar o dízimo, mas você continua errado. O dízimo tem que ser dado. O dízimo, ele é de Deus. Mas o homem, ele sofria, né? Ele havia sido curado de uma doença muito grave, mas ele sofria de um outro problema que muita gente hoje em dia sofre, que é a síndrome do cabeçudismo. É a pessoa que não abre o coração, que não aceita a verdade. Esse homem, certa vez, estando na igreja, o pastor falou muito forte do dízimo, leu sobre as maldições, com maldições são amaldiçoados, leu lá Malaquias 3:10, e esse homem saiu revoltado naquele dia, muito revoltado. Ele nunca ia abandonar a igreja, mas saiu revoltado, resmungando, falando onde já se viu ter que tirar o dízimo, que ele nunca ia fazer isso e que ele não precisava fazer isso. E naquele mesmo dia esse homem, ele passou numa concessionária e comprou um carro novo, um carro caríssimo. E esse carro que ele comprou foi para dar de presente para o filho dele que estava fazendo aniversário. Foi uma maravilha. Quando o filho viu aquele carro chegando, era a cor que ele gostava, era o modelo que ele sonhava e era um carro muito caro. O pai ficou muito feliz em dar aquele presente para o filho. E
aquele carro foi pago à vista, porque o homem era muito rico. E o filho então ficou muito agradecido ao pai, e no mesmo final de semana ele já fez planos para passear com os amigos naquele carro novo, para fazer uma viagem. E o pai, muito feliz, muito contente. Quando foi no sábado, à noite, quando o pai estava em casa, o telefone tocou. E quando o telefone tocou, era a polícia avisando que o filho dele havia sofrido um acidente grave, que havia acontecido uma tragédia. O homem saiu desesperado, foi até onde o filho estava. O carro que ele havia dado na mesma semana para o filho, o carro estava totalmente destruído, estraçalhado. E quando ele foi para o hospital, já era tarde demais. O filho dele havia morrido. E o homem começou a chorar. Começou a chorar. E ele começou a passar mal. E ele sentou numa cadeira. E quando ele sentou naquela cadeira, havia do lado dele uma Bíblia. E ele, olhando para a Bíblia, por coincidência ou pela vontade de Deus, aquela Bíblia que estava ali do lado, estava aberta justamente no livro de Malaquias, aonde Deus nos ensina, nos dá ordem de dar o dízimo. O homem nunca quis dar o dízimo para o Senhor Jesus. Mas quando ele quis dar um presente caríssimo para o filho, porque não havia bênção de Deus, aquele presente, aquela bênção que ele deu para o filho, se transformou numa maldição. Minha amiga e meu amigo, essa história que você acaba de ouvir, ela é um fato verídico que aconteceu. Existem muitas pessoas que frequentam as igrejas e não dão o dízimo, roubam a Deus, não são fiéis. Se todas as pessoas fossem fiéis a Deus no dízimo, nós já teríamos ganhado o mundo inteiro para o Senhor Jesus. Existem pessoas que dizem que o dízimo é da época da lei, mas elas estão enganadas, porque o primeiro a dar o dízimo foi Abraão, e ele viveu antes da lei. Existem pessoas que dizem que o dízimo ele é do Velho Testamento, mas também elas estão enganadas. No livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 23, o Senhor Jesus disse certa vez: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, chamou a atenção dos escribas, porque eles davam o dízimo e não faziam as outras coisas. E ele disse que eles deviam dar o dízimo e também fazer o restante. Assim também é conosco. Se a pessoa não consegue dar o dízimo, que é a 10ª parte daquilo que vem na nossa mão, quem diz que a pessoa está fazendo também as outras coisas que Deus mandou fazer? Pois é mais fácil dar o dízimo do que perdoar, do que viver uma vida santa. E se a pessoa não consegue fazer o que é mais fácil, quem diz que ela está fazendo os outros mandamentos de Deus? A pessoa que não é fiel, que não dá o dízimo, ou tem um escorpião no bolso, ou sofre com algum problema sério na vida espiritual. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.